Aromaterapia. E hoje vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 4, o princípio vital. E hoje nós vamos falar de um assunto assim muito importante. Nós vamos falar sobre a vida e a morte, né? Por que será que todos nós temos tanto medo, tanto receio assim da morte, hein? Vocês sabiam que já existem países aqui no nosso planeta Terra, né? Que a gente acha assim que é tão sofrido e na verdade é uma escola bendita, né? Esses países, tem muitos países que já aceitam, né, como a questão da morte, assim, como uma superação do espírito, né, e glorificam, né, esse dia. Então é um dia assim muito mais importante que o nascimento. Mas na verdade estou aqui exatamente para falar isso, né? O que a espiritualidade vem nos dizer. Realmente, o nosso encarne, quando a gente nasce, é muito mais difícil espiritualmente para nós do que o desencarne, tá? E eu acho interessante, né? Eu tenho certeza que já passou isso pela sua cabeça. Por que será que a gente sofre tanto com essa situação, visto que é a única certeza que temos, não é? Então, nós vamos estudar algumas perguntas hoje e vamos ver o que a gente pode aceitar, né? Pode compreender o que Kardec e os bons espíritos nos elucidam acerca da vida e da morte. Vamos lá? A pergunta 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Bom, nós não estamos aqui só falando de nós, né? Homens, mulheres, né? Dos seres humanos. Nós estamos falando de todos os seres orgânicos, né? De tudo que tem vida. Tudo que tem vida recebe uma quantidade de energia do fluido cósmico universal. Para quê? Para que tenha o necessário para conduzir a sua vida, né? Conduzir o seu estágio nessa escola maravilhosa que é a Terra, né? Só porque alguns precisam de pouca energia, porque vão passar pouco tempo aqui na escola, e outros precisam de mais. Então, daí, porque uns desencarnam com tenra idade e outros já demoram, fica mais de 100 anos, né, para desencarnar. Bom, cada um tem uma missão amorosa, muito bendita aqui na Terra, mas infelizmente a gente não está muito preocupado com isso. Então eu gostaria de chamar a atenção para essa energia que a gente gasta. Já é o momento da gente prestar atenção nessa missão grandiosa que nós temos aqui na Terra, de evoluir. E aí, complementa lá na pergunta 68A. Ele pergunta para os espíritos: seria possível comparar a morte ao cessar do movimento de uma máquina desordenada? Olha a resposta. Sim, se a máquina encontra-se mal montada, a engrenagem se parte. Se o corpo estiver doente, a vida se dissipa. Então, a resposta da primeira pergunta, a causa da morte dos seres orgânicos, é quando se esgotam os órgãos que a gente precisa para nos manter vivo, né? E aqui ele nos compara o nosso corpo físico, né, a nossa vida, a um movimento de uma máquina desordenada. Bom, sim, né? A resposta está muito clara. E o interessante é que nós não temos ciência de toda essa energia que a gente carrega, do cuidado que a gente tem que ter. Como é que a gente vai ter cuidado com essa energia? Olha, gente, tudo que é exagero, que nos faz mal, ultrapassa esses cuidados. Então, cuidado com a alimentação, né? Cuidado com o nosso sono, cuidado com a nossa vida, cuidado com o que sai de dentro de nós, os fluidos que saem de dentro de nós, que às vezes a gente gasta com coisas assim não muito boas, e cuidado com o que entra também, porque senão a máquina pode se danificar. Os cuidados que a gente tem que ter, a confiança nos médicos da Terra, que os espíritos, eles atuam sobre os médicos da Terra, e também o cuidado conosco, com a nossa condução aqui na nossa vida, não é? Então vamos à pergunta 69, que Kardec pergunta aos espíritos: por que uma lesão do coração, mais do que a de outros órgãos, causa a morte? Gente, é porque o coração,
com certeza, olha a resposta aqui. Primeiro eu vou ler a resposta. O coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. O coração é apenas uma das engrenagens essenciais. Então, o coração, ele é das nossas fontes de energia, muito importantes, né? Como o nosso cérebro, né? Como os nossos pulmões, tudo. O nosso fígado, né? Os nossos rins. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso corpo físico, que é a morada do nosso espírito, tá bom? E aí vamos à pergunta 70. No que se transforma uma matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Vou ler só um trechinho da resposta. A matéria inerte se decompõe e forma novos organismos. O princípio vital retorna à massa. Então, tudo o que é físico, né, do nosso corpo físico, das plantas, dos animais, né, se decompõe e volta ao organismo, né? Mas a nossa energia, né, volta para o fluido cósmico universal, se tiver sobrado algum, né? Porque a gente está acabando com a nossa energia, muito antes do previsto. Então, tem muitos de nós que está previsto aí para viver 70, 80 anos, vai viver 50, 60, talvez menos. Por quê? Né? Justamente pelos prejuízos que estamos causando ao nosso santuário sagrado, que habita o nosso espírito agora, momentaneamente, que é o nosso corpo físico. Então, nós temos que ter muito cuidado. E será porque a gente tem tanto medo da morte? Hein? Né? Tem países aí, né, conforme a gente já estudou, que cultuam a morte assim como um dia glorioso. E realmente é o dia que a gente volta para nossa verdadeira morada. Mas como a gente ainda é tão imperfeito, a gente ainda é tão apegado ainda, né? A gente acha que isso é horrível. Muitos de nós até culpam a Deus, achando que isso é um horror, né? Na verdade, o que a gente imagina é que a gente tem que viver aqui para sempre. Mas na verdade nós somos espíritos eternos. Conforme eu falei, a Terra é uma escola bendita em que a gente veio aqui igual um aluno vai para fazer uma faculdade, algo assim, fazer um estudo diferenciado, né, para o seu aprimoramento, tá? E nós vamos continuar esse estudo na nossa próxima evangelioterapia e eu queria deixar uma mensagem de luz para todos nós, né? Que a gente não fique preocupado, nem culpe a Deus, se caso acontecer de um ente querido nosso for chamado, partir, né? Que a gente possa aceitar, mas sempre lembrando da oração para esses irmãos que vão precisar muito e a gente ter o cuidado para a gente não desencarnar antes do momento, né? Que as tristezas, né? Os momentos ruins, a gente possa minimizar com certeza que a gente pode ser muito feliz em cada momento da nossa vida, tá? Depende da nossa aceitação. Para isso, vamos continuar a nossa jornada aqui nessa escola abençoada que Deus nos ofereceu momentaneamente. Fiquem com Ele e esteja sempre com muita paz no seu coração. Porque eu ouvi você falar que está perto do fim. Mas o fim não é o fim de tudo. Não? Existe vida depois da morte? Isso é uma pergunta que o ser humano faz desde que começou a pensar. E ainda não chegaram a uma conclusão, viu? Uns acham que existe, outros acham que não. Por um acaso, eu estava lendo um poema lindo sobre a morte, de Santo Agostinho. Poderia ler para você, você quer? Quero. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas,
Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi.